Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo de imediato te comunicar que é oficial. Aquela história, a comunicação tá no site, a arte do Grêmio, Gustavo Cuéllar é o novo reforço do Tricolor. Um contrato que, segundo a publicação oficial, a nota oficial gremista, é válido por 2 anos, 25 e 26. Mas nós temos informações de bastidores que o Gustavo Cuéllar vem com uma possibilidade de renovação. Ele, por produtividade, poderá ficar um tempo a mais, poderá ficar até 2027. Como tem 32 anos, só faz 33 lá em outubro, ainda tem um bom tempinho, né? Seria 32, 33... 34, teria 35 anos se cumprir mais esse terceiro e último ano de contrato que está neste momento assinado. Ou seja, algo perfeitamente plausível. Mas o grande reforço que todo mundo queria já desembarcou. Eu tenho mais alguns detalhes. Gente, vamos lá. Na verdade, já começou faz tempo, né? Já arranquei com informações, Gustavo Cuéllar é oficial do Grêmio, ele precisa ainda fazer exames médicos. Basicamente, o Grêmio disse, olha, assinei um documento com o jogador, mas esse contrato só vai ser válido, o documento já está assinado, mas só vai ser válido a partir do momento que ele tiver o exame médico completo. Existe uma cláusula de, não passando nos exames médicos, tudo fica invalidado. Ele precisa desembarcar em Porto Alegre, isso vai acontecer nos próximos dias, para fazer os exames. Bom, mas quais próximos dias ele vai desembarcar? Não sabemos. Nem o Grêmio ainda tem exatamente a noção porque ele está vendo a mudança. Ele está lá na Arábia, precisa vir para o Brasil, desembarcar em Porto Alegre e tem toda uma logística que ainda vai demorar alguns dias. Mas a boa notícia é que mesmo que perca a pré-temporada, o Gustavo Cuéllar já está jogando. E o Grêmio disse, olha, o cara estava na sexta-feira dentro de campo. Então assim, não faz nem uma semana ele estava jogando, tá tudo certo. É só, ele vai ficar, uma semana sem treinar até resolver a sua situação. Mas cara, vem pra cá, se ambienta e tal, não precisa necessariamente fazer uma pré-temporada. Mas Gustavo Cuéllar, volante colombiano, 32 anos, assinou por 2 anos com o Grêmio, com uma cláusula de renovação para um terceiro. O Grêmio não está confirmando essa parte, mas a gente tem a informação de bastidor, porque, enfim, o Grêmio disse, tem cláusula de confidencialidade no contrato, mas teria esse terceiro ano, ou tem esse terceiro ano, conforme o desempenho dele, o número de partidas e tudo mais. Ele é o grande reforço pro meio, não custa te lembrar, o Grêmio quer Cuéllar e Vidiaçante jogando no meio campo. Não tem essa de, trouxeram pro Vidiaçante que tá saindo. Não, eles querem os 2 nomes sendo contratados. Bom, algumas questões aqui importantes, tá? Sobre ainda contratações. O Salcedo, todo mundo sabe, até agora não tem uma grande novidade, uma grande reviravolta, mas todo mundo sabe que o Grêmio tentou a contratação desse jogador e gostaria de contratá-lo, né? O Monterrey do México estava levando, ontem nós recebemos a informação vinda lá do México, dizendo, olha, os caras não pagaram e o Juárez está dizendo, se tu não me pagar eu vou no Grêmio, e que o Grêmio estaria a postos. Oficialmente, a direção gremista está dizendo, eu não fiz nova proposta pelo jogador, eu não estou negociando por ele, eu não estou na parada. Ele escolheu o Monterrey, eu me retirei. Oficialmente, o Grêmio diz o seguinte, estou procurando um outro zagueiro no mercado e fala-se, inclusive, que poderia ser um zagueiro, poderá e deverá ser um zagueiro estrangeiro, porque o Grêmio não tem problema mais com isso, vai aumentar o número de estrangeiros, paciência, mas é um outro no mercado. Só que aqui eu preciso fazer a leitura do fato. O Grêmio não negocia hoje. Se por acaso o Juárez chegar e disser não vai pro Monterrey e voltarem a dar um oi sumido pro Grêmio, eu não duvido que voltem a falar sobre o Salcedo. Lembrando, o Grêmio trouxe o Cuéllar, melhora demais o time, mas ainda precisa de um zagueiro, porque o Quinteiros quer um cara rápido e que saia jogando, um lateral esquerdo, porque não tem titular e talvez nem reserva, depende da tua avaliação sobre o Mike. O Pedrinho desceu da base para treinar e eu não sei qual é esse zagueiro. O Marlon até agora não tem nenhum avanço. E o atacante velocidade. Nicolas Eliasson é o sonho, mas tem Santos, tem Grêmio, os valores já estão em 5 milhões de euros, fala-se que precisa de mais de 5 de euros para fazer negócio, tá complicada essa situação aqui. Bom, assim como tá a do Marquezin. Hoje tem algumas novidades. A primeira, o Grêmio está relativamente bem protegido com o contrato do Marquezin e o Diogo Rossi conseguiu até confirmar com pessoas do Grêmio, ele me bateu aqui algumas informações, que basicamente é o seguinte, o Marquezin tem um contrato com o Grêmio que não é só até o final de 25. Se ele jogar de titular essa temporada 25, ele vai facilmente bater o número de jogos e renova por mais um ano para 2026 com um aumento salarial. Então assim, a questão do Grêmio e a ida dele pro Boca não é financeira, é se o coração dele quiser. Nas últimas horas, nós temos 2 pistas novas. Primeiro, o Marquezin jogou no América do México e foi super bem por lá. E basicamente ele é bem reconhecido por lá.
e o Inter tá para fazer um amistoso aqui contra a seleção mexicana. E os repórteres mexicanos tiveram contato com o Marquezin, alguns fizeram entrevistas e tudo mais. E vaza via a imprensa mexicana que o Marquezin confirmou para os repórteres do México, em off, no bastidor, dizendo, cara, eu gostaria de ir pro Boca, aquilo que a gente tem no bastidor, mas que agora tem mais uma fonte, tá? Eu gostaria de ir pro Boca, mas eu só vou sair se for pela porta da frente. Eu não vou forçar nada e tal, eu vou sair pela porta da frente se tiver que sair, mas eu gostaria de sair. Isso é bem diferente de forçar. É indicar o seguinte, o jogador gostaria de sair, mas não vai forçar a barra e não vai fazer nenhuma sacanagem com o clube. Agora há pouco, Gustavo Quinteiros deu uma entrevista para um canal identificado com o Vélez, que basicamente era para falar sobre a situação do Vélez Sarsfield e tudo mais e tal. Lá pelas tantas, o cara pergunta, porque a pergunta foi basicamente o seguinte, olha, aqui quando tu tava aqui conosco, os caras queriam os nossos jogadores, e agora tu vai pro Grêmio, o Boca de novo quer os nossos jogadores. Ele tava tratando do fato, do Quinteiros ser treinador do Vélez, o Boca querer, eles queriam aquele meia, que no fim até negociou com o Grêmio, lembra? O meia canhotinho aquele, puxa, esqueci o nome, foi pro futebol chileno. E aí a resposta do Quinteiros, ele meio que abre as portas para uma possibilidade de saída do Marquezin. Eu vou ler a resposta para não ter erro, tá? Basicamente, traduzindo, é ele sendo questionado sobre isso, dessa contextualização que eu falei, ele falou, bom, sempre existe, quando se abre o período de passes, se tem pedidos por todos os jogadores. Aqui tem bons jogadores, o goleiro é muito bom também, o Marquezin. Então é normal que existam equipes interessadas nos jogadores. Depois, se o Grêmio, o Boca Juniors e o jogador acordarem uma negociação e o jogador quiser ir, sempre terá as portas abertas para ir. Mas também terá as portas abertas para ficar em um projeto que tomara seja um projeto exitoso como foi o do Vélez. Basicamente ele está dizendo, olha, se Grêmio, Boca e o jogador se acertarem e ele quiser ir, ele vai. As portas estão abertas para ir. Mas também estão abertas para ficar se ele disser assim, ó, quer ficar? Vamos fazer um projetinho aqui tal qual o Vélez e vamos tentar ser campeão? As portas estão abertas. Então assim, o fato do Quinteiros deixar claro que existe uma possibilidade de saída é um indicativo importante que está acontecendo algo pelo Marquezin. Eu já disse aqui e vou falar de novo. O Boca chegou, numa primeira conversa foi $500 mil. O Grêmio ignorou. Aí eles disseram $850 mil. O Grêmio recusou. Agora fala-se que eles vão voltar com mais, mas tem que ser no mínimo o dobro. Tá? No mínimo o dobro, que isso aí ia dar uns $1.700. O sonho do Grêmio é $2 milhões para minimizar o prejuízo do negócio, R$12 milhões. Mas até agora o Boca não fez isso. Então é este o patamar de negociação que a gente tá para posicionar a situação do Marquezin. Mas tem esse bastidor dos mexicanos comprovando algo que nós tínhamos e agora do próprio técnico Quinteiros. Porque o Quinteiros disse, não tem nada, ele vai ficar. Não, o Quinteiros está dizendo que se o jogador quiser ir e tiver um acerto entre Grêmio e Boca, isso vai acontecer. E é uma possibilidade forte, para não dizer mais do que isso. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.